Meus amigos e meus irmãos, bom dia, boa tarde e boa noite. Jesus é o pão da vida. Ele mesmo disse no Evangelho de João, no capítulo 6, que ele é o pão da vida, o pão que desceu dos céus. Eu sou o pão da vida. Do Evangelho de João, no capítulo 6, do versículo 32 ao versículo 38, Jesus diz: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. Ele estava falando do maná que perecia. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Vida no sentido mais amplo que se possa conceber. Vida moral, vida espiritual, vida de relacionamento com Deus, vida interpessoal, vida espiritual interpessoal. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que a mim, de modo algum, e o que vem a mim, de modo algum, o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Jesus estava na condição humana. Jesus declara aqui: Moisés deu a vocês o maná que perecia em pouco tempo, sustentou vocês durante um tempo. Porém, eu sou o verdadeiro pão que desce dos céus, o pão enviado definitivamente por Deus Pai para sustento de todo aquele que crê em mim, que crê não apenas nos meus ensinamentos, mas crê na minha missão, na minha função, na minha missão redentora, na minha missão resgatadora. Ele é o pão da vida, porque Jesus concede vida espiritual, vida, como eu disse, de relacionamento com Deus. Vida de, relacionamento mediante o Espírito Santo de Deus entre as pessoas que têm a comunhão no mesmo Espírito. Os salvos, os homens e mulheres cristãos. Jesus é o pão da vida. Pão significa sustento. Pão significa o principal alimento de todos os povos antigos. Ainda mais o povo hebreu, que estava sempre migrando, que estava sempre de passagem rápida, e o pão era feito de maneira rudimentar. Era uma farinha praticamente com água, colocada em cima de uma pedra quente, virada de um lado para o outro, dobrado, e assim vinha o pão. Mas é esse pão que sustentou o povo. Foi esse pão que ainda sustenta nos dias de hoje muitas tribos nômades. Jesus é o pão da vida. Ele nos dá, no caso, o alimento, o sustento. Ele é aquele que nos sustenta em todos os momentos. Quando falta alguma coisa, principalmente as coisas desse mundo, quando a nossa mesa não tem o pão habitual, quando nos falta muitas vezes a água, quando nos falta o vinho, digamos assim, ou qualquer outra coisa que de hábito esteja à nossa disposição, Ele, Jesus, é o pão da vida. É Ele que nos sustenta nas enfermidades, nas angústias, nas ansiedades, quando nós nos sentimos sozinhos, muitas vezes abandonados, às vezes como se estivéssemos no silêncio de Deus.
mas Ele é o pão da vida que nos sustenta em todos os momentos. Nele nós nos alegramos e nele, Jesus, o pão da vida, nós nos consolamos, nós mantemos a nossa esperança. Dando continuidade a isso, nós temos um diálogo muito importante no Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 13. Versículo 18, aliás. Aonde Jesus fala desse sustento que ele é. Nós vamos ler e vamos discernir o que Jesus quis dizer e vincular ao pão da vida. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Eles costumavam orar e jejuar. Eles jejuavam de hábito 2 vezes por semana. Vieram alguns e lhe perguntaram a Jesus: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos, Jesus, eles não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar, não precisam e nem podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres. E tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. O que Jesus está participando aqui? Jesus estava provavelmente num dia devia ser um dia de festa. E é provável, se não era um dia de festa, era uma segunda ou uma quinta-feira, porque nesses dias os fariseus jejuavam e também oravam. E os discípulos de João Batista estavam também jejuando, mas perceberam que os discípulos de Jesus não estavam jejuando. Eles estavam alegres, eles estavam descontraídos. Aí perguntam a Jesus: por que os teus discípulos não estão jejuando? Aí Jesus responde: não há motivo para eles jejuarem, porque eu sou o noivo, eu sou o principal dessa festa, eu sou o pão que desceu do céu. Não há motivo para fazer jejum, porque esses meus convidados, sendo eu, Jesus, o noivo, e sendo os convidados os meus discípulos, hoje é dia de festa, porque sempre que o Filho de Deus, sempre que o pão que veio dos céus está presente, aí existe fartura, não há motivo para jejum e só há motivo para festa. Vocês, fariseus, abatem as vossas almas perante Deus, mas para mostrar que na ausência do pão comum de trigo ou de cevada ou de centeio, vocês dependem unicamente de Deus. Muito bem, fazem bem. Jesus, ele compreendia muito bem o motivo do jejum, porque ele era judeu. Mas os meus discípulos e eu não estamos jejuando, porque o pão que desceu dos céus sou eu. E ele faz comparação a uma festa de casamento, que era uma festa que durava vários dias, em que o noivo ficava cercado dos seus amigos, dos seus convidados. E eles comiam, e eles bebiam, e eles cantavam, e eles dançavam. Havia alegria nesses casamentos. Jesus faz uma parábola, faz uma alusão a uma festa de casamento, em que ele é o noivo, é a figura principal, a figura exponencial, e os seus convidados são os seus discípulos.
Jesus está querendo dizer que aonde há o pão da vida, existe sustento e não há motivo para as almas estarem abatidas perante Deus. Porque o pão da vida, que sou eu, Jesus, eu sou a manifestação da vontade de Deus. Eu sou a presença da vontade de Deus entre os meus convidados, entre os meus discípulos. Não há necessidade de que eles abatam as suas almas perante Deus, porque eu sou fiel representante da vontade de meu Pai. Então Jesus está dizendo que ele é o pão que veio dos céus. E quando ele está presente, e enquanto ele estivesse presente, haveria motivo de festa, mas não de jejum. Haveria o sustento e também a alegria dos seus discípulos, dos seus convidados. Mas um dia, quando Jesus não estivesse mais, quando o noivo se fosse, e ele estava se referindo à sua morte e à sua ressurreição. Assim, eles teriam sim motivo para jejuar, porque haveria um vazio dentro deles. Mas com o envio do Espírito Santo de Deus, como está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, e capítulo 15, versículo 26, Jesus estará sempre conosco na presença do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, no caso, representa uma das três pessoas do poder único de Deus, representado em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus está dizendo aqui também: vocês ainda vivem dentro dos preceitos mosaicos. Vocês ainda são como pano velho. Eu sou o pano novo. Vocês são odres velhos. Eu sou vinho novo. Não se faz remendo entre pano novo e pano velho. Não se coloca vinho novo em fase inicial de fermentação em odres velhos. Mas esses aqui, os meus convidados, são odres novos. Eles conseguem comportar os meus ensinamentos e a minha presença. Vocês não creram ainda. Então, para vocês é necessário o abatimento de vossas almas. Mas quando vocês um dia tiverem total e perfeita compreensão de Deus em mim, Jesus Cristo, vocês não mais jejuarão. E vocês também estarão em festa. O que Jesus diz aqui, que ele é o pão da vida. Ao contrário daquele maná que desceu dos céus, de modo emergencial, durava poucas horas, não adiantava juntar, porque apodrecia, era preciso colher cada dia. Mas agora Jesus é diferente. Ele é o pão do céu, o pão que está sempre presente, o pão que nunca fermenta, o pão que sustenta toda a alma, todo o espírito, que tem sede de verdade, sede de amor, sede de justiça e da misericórdia de Deus. Jesus diz: eu sou o pão da vida, eu sou o sustento de que todos vocês precisam. E eu, no caso, estarei convosco até o final dos tempos. E eu mando a promessa de meu Pai, o Espírito Santo de Deus, para que esteja convosco, vos exortando como eu vos exorto, vos consolando como eu também vos consolo, vos ensinando como eu também vos ensino. E, no caso, exercendo em vós o mesmo poder que eu tenho exercido na vossa transformação, no vosso nascer de novo, na vossa novidade de vida. Jesus é o pão que desceu dos céus. Ele disse: eu sou o pão da vida. Aonde existe o pão da vida, não há fome, não há sede.
porque eu sou o pão, a água simbolizando o poder espiritual e o vinho novo simbolizando, no caso, a nova alegria do povo estar na presença de Deus, por intermédio de Jesus e por intermédio do Espírito Santo. Jesus disse, e disse muito bem, eu sou o pão da vida. Quem está comigo jamais terá fome. Jamais terá fome das coisas espirituais, das coisas morais. Terá um discernimento acima da média. Terá um entendimento de muitas coisas que esse mundo não entende, que esse mundo rejeita. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Obrigado.